Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Siniscalchi, eu sou advogada e vou ministrar para vocês o curso de português para o concurso de auditor fiscal da Receita Municipal de Teresina 2016. Eu vou deixar meu e-mail aqui para todo mundo que precisar, tiver dúvidas, alunos do curso EAD que tenham dúvidas, que é alessandra.professoraead@gmail.com, que vocês estão vendo aí. E vou explicar um pouquinho para vocês sobre o edital, né, sobre os tópicos que são pedidos, enfim. Antes de mais nada, me apresentando, eu sou advogada, já aprovada e empossada em quase uma dezena de concursos públicos. Confesso para vocês, né, que dentre Procuradoria da República, Tribunal de Justiça, tribunais, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, eu considero que o concurso da Procuradoria da República, embora tenha sido um cargo técnico, foi o mais difícil pelo qual eu passei. Por quê? Tinha prova de português nesse concurso? Não tinha. A prova era inteiramente escrita. À época, né, nos foi cobrado uma redação sobre remédios constitucionais. Para quem é da área de direito, a gente sabe o que significa, enfim, até para vocês, né, que estão concorrendo aí estão fazendo essa prova de auditor fiscal, todas as provas pedem, né, noções básicas de direito. Então, não é a parte mais chata, mas você escrever 5 laudas, que foi o meu caso, sobre remédios constitucionais, você tem que tomar muito cuidado com uma matéria muito básica, que é o fundamento de tudo que você vai escrever. Português. Portanto, não estou contando isso para me gabar de nada, assim, só dizendo que você pode ter sucesso e pode ter facilidade para aprender outras matérias, enfim, ter bons professores, ter bastante disciplina e realmente afinidade. Mas se você não souber o básico, você não consegue entender muitas vezes o enunciado da questão. E aí, meu amigo, tudo que você souber vai por água abaixo, se você não consegue entender o que está sendo pedido de você, tá bom? Esse concurso, especificamente da Fundação Carlos Chagas, da Banca Fundação Carlos Chagas, que costuma caprichar muito na matéria de português. Então, a gente realmente vai bater em todos os tópicos e para quem ainda não começou a estudar, o que é mais difícil, né? Normalmente as pessoas já começaram a se dedicar com base nos editais anteriores com mais antecedência, mas enfim, mesmo assim a gente vai ensinar técnicas para vocês de como resolver as questões de maneira mais rápida, certeira e que, assim, possa contribuir não só com a matéria de português, mas com as outras matérias, tá legal? A gente vai começar o curso, então, passando pelo edital e explicando quais são os tópicos e o que vai ser efetivamente cobrado de vocês. O que é mais pedido, o que não acontece, né? Não tem tanta frequência nas provas, enfim. Mas, de uma maneira ou de outra, eles sempre dão um jeito de pedir alguma coisa, às vezes escondida ali numa questão, eles acabam pedindo ortografia ou acentuação, enfim. Vamos passar por cada ponto para vocês saberem e poderem se programar com o que vai ser, com relação ao que vai ser ensinado ao longo aí desse curso, tá legal? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui os pontos do edital que serão cobrados de vocês nessa prova. O item número 1 é interpretação de textos, como não poderia deixar de ser, na Banca Fundação Carlos Chagas. Por interpretação de textos, você entenda tudo.
na verdade. Textos escritos ou imagens, né? Desenhos, charges, símbolos, muitas vezes, na maioria das vezes, eles pedem textos escritos e até são textos bastante longos, mas nada impede de, no meio ou especificamente na sua prova, resolveram inovar e pedir uma charge ou, enfim, algum comentário sobre um texto que não seja apenas escrito, né? Que ele seja um desenho, um símbolo. Então, esse é um dos pontos que a gente vai abordar, não aprender interpretação apenas a partir de palavras. Com isso você consegue chegar, né, tendo uma boa interpretação, uma boa leitura daquilo que está sendo dado para vocês, você consegue ter uma noção do assunto, do tema, que também é primordial para resolver as questões, a organização das palavras, por que usar uma palavra e não a outra, né? As palavras têm sentidos próprios, muitas vezes são sinônimos, outras vezes não adianta você querer, muitas pessoas têm esse hábito, né, que é falar de uma forma mais bonita, mais rebuscada, substitui uma palavra, mudou o sentido. Então, isso a gente vai ver também, e encadeamento de ideias, né, que esse encadeamento de ideias implica em você ter uma interpretação geral do texto de maneira correta. E o encadeamento de ideias é dado muitas vezes por você ter uma compreensão, né, verbal e uma concordância, ter uma boa leitura de concordância verbal, nominal, enfim. Então, dificilmente o texto ele é interpretado de uma maneira isolada, né? Então, vamos lá. Ponto 2, o que ele quer dizer? Articulação do texto, pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Os editais, às vezes, costumam colocar os temas que serão cobrados de uma forma mais formal, mas na prática a gente está falando sobre o quê? Interpretação de texto. Coesão referencial, né, emprego dos pronomes, o pronome como substituto de palavras. O que isso significa? Você tem um pronome que ele remete, né, e ele resume uma ideia anterior, uma expressão anterior, um termo anterior. Então, saber distinguir isso e saber quando usar, quando ele está sendo aplicado de uma forma correta, porque isso com certeza vai ser cobrado de vocês na prova. Vamos lá. Ponto 3, significação contextual de palavras e expressões. O que eu disse, muitas vezes você quer falar de uma forma diferente, de uma forma mais formal, mais polida, e acaba tropeçando, né, e trocando uma palavra por outra que não são sinônimas. A gente vai ver isso também quando isso acontece e como evitar esse escorregão, né, de não saber às vezes o significado de uma palavra, mas tudo bem, eu dou um jeitinho, coloco aquela. Não existe isso na prova, muito menos Fundação Carlos Chagas, que pega pesado com isso. Importância, e com isso a gente vai ter a importância de se ler as frases, expressões e ideias dentro do contexto desejado, expressões sinônimas, palavras sinônimas, ok, mas qual é o contexto? A gente pode usar uma mesma palavra ou uma palavra com significado similar no mesmo texto? Então, a gente também vai trabalhar isso. Significação de preposições, locuções, conjunções, que é o que permite você trocar cujo, né, por qual, por pelo qual, enfim. Quando usar onde, por exemplo, as pessoas têm o hábito de usar onde como um substituto de pelo qual, de no qual, de o qual, de cujo, em cujo, enfim. Não está correto. A gente vai ver isso também. Pressuposições e inferências, implícitos e subentendidos.
O que isso significa? Novamente, estamos falando sobre interpretação de texto, pressuposições, permite ao leitor inferir mensagens adicionais que não estão necessariamente escritas no texto. Cuidado com isso, né? Nós temos preconceitos, informações que a gente já traz, uma bagagem que a gente já traz da nossa vida, da nossa experiência, do nosso aprendizado. E quando a gente pode fazer algumas pressuposições, quando a gente pode fazer inferências também tomar muito cuidado, são deduções, isso atrapalha muito na interpretação de um texto. Muitas vezes, por ter uma opinião formada sobre um determinado assunto, nós temos a tendência de deduzir uma conclusão que não é necessariamente o que o autor quer dizer, ou às vezes não é de modo algum o que o autor quer dizer, e não tá correto, né? E essa alternativa com certeza vai ser trazida na questão, porque ele induz o leitor a pensar de uma dada forma, de uma certa forma, mas não é aquilo que está escrito no texto, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de falar quanto a isso, que ele retrata bem essa questão do que está implícito e o que pressupomos, o que subentendemos. Subentendido, a mensagem está escondida, mas ela está lá, né? Por exemplo, se você está lendo um texto sobre aspectos econômicos de um determinado país, de uma determinada cidade, né, e você tem lá os dados dizendo que o índice de desemprego tem aumentado muito, que o poder de compra das pessoas foi bastante reduzido, que o poder aquisitivo no geral das famílias também tem sido muito afetado. O que está subentendido daí? Que a economia daquele local não vai bem, né? O que seria uma inferência, uma dedução? Não vai bem por questões políticas, né? Por uma situação política que, por exemplo, o Brasil está vivendo e está propiciando todas essas mazelas. Não necessariamente, de repente o texto não falou sobre uma situação política, você está deduzindo que mas pode ser uma situação de guerra, uma situação social, passageira, que aquele local está vivendo. Então, esse é o perigo, né, de subentender ideias que não estão escritas no texto. Né? Então a gente tem que aprender a diferenciar o que está escrito do que não está escrito, mas pelo contexto todo do texto você entende, e o que você praticamente está chutando, porque ninguém falou naquilo, né? Por exemplo, aquele exemplo do cidadão que toma vinho todos os dias, né? Fulano toma vinho todos os dias, fulano é gordo, portanto vinho engorda, né? Essa é uma conclusão, uma dedução absolutamente perigosa e incorreta, né? Ninguém disse que vinho engorda, né? Foram duas afirmações independentes, ele toma vinho todo dia e ele é gordo, ele está acima do peso. Aqui, interpretação de texto, tá, gente? Português, a gente não se atém a politicamente correto, termos politicamente corretos, a não ser que a questão verse exatamente sobre isso. Eu falo da maneira mais clara possível, porque vocês têm que entender essas ideias e esses conceitos e tudo que a banca vai pedir. Não adianta a gente se esconder atrás de expressões e isso não ser passado de uma maneira clara. Tá legal?
Então, é uma coisa, né? Ambiguidades também, outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado, textos ambíguos, né? Nem sempre os textos são claros. Muitas vezes, ele pode ser escrito por um escritor famoso, por um colunista, por um romancista, e não ser um texto legal. Não só não é legal para se trabalhar, mas ele está confuso, a pessoa não estava num bom momento. Temos que aprender a treinar os olhos e bater de pronto ali e falar, isso não tá de acordo, isso está confuso, isso está ambíguo, essa ideia não está clara, essa ideia não está escrita no texto, tá legal? Tudo interpretação de texto. Outro ponto também que diz respeito a esse tema, variedades de textos e adequação de linguagem, né? Nós temos textos que são narrativos, contam uma história, textos dissertativos, trazem muitas vezes dados estatísticos, enfim, textos descritivos, né? De repente o autor está ali descrevendo uma receita, né, alguma coisa diferente. Nesse ponto, eu ressalto para vocês a importância de se ler publicações diversas, né? É claro que, assim, estamos com o edital aberto, a prova já está marcada 28 de agosto, portanto, não temos tempo de ler a obra completa de Machado de Assis, mas vamos procurar variar a leitura, né? Internet, textos de internet, tomem bastante cuidado, tem muitos sites que trazem até pessoas respeitadas nas suas profissões, mas que comem bola no português. Desconsiderem isso. Procurem ler jornais, artigos de revistas respeitados, blogs, enfim, de pessoas que também são respeitadas por escrever e falar corretamente. Não adianta só ler um tipo de publicação, muito menos daquela pessoa que você gosta, né? Eu tenho preferência por um certo autor. Não adianta, ele não vai ser pedido na sua prova. Pode até acontecer de ser, mas aí é uma coincidência bastante grande, né? E os tipos de linguagens que são usados também nesses textos. Se você tem um texto narrativo, de repente você pode ter uma linguagem mais coloquial, que é aquela que a gente está acostumado no dia a dia, que não fica tão presa a regras, né? Respeita regras, sim, mas ela é mais solta, mais livre, ou uma linguagem mais formal, como são os textos dissertativos. Equivalência e transformação de estruturas. O que é isso? Aqui a gente fala especificamente de mudanças de sentenças, né, de singular para o plural, de tempos verbais, do paralelismo. Essas questões costumam ser bastante pedidas em provas, pelo menos uma está em todas as provas da Fundação Carlos Chagas, para você substituir ou passar para o mesmo, para a mesma equivalência estrutural, uma sentença, né? No caso do para ilustrar bem isso, paralelismo, tanto quanto fulano é tão inteligente quanto esperto, né? Você tem um paralelismo e você tem uma equivalência aí. Quer, né? Quer seja hábil, quer seja notório, enfim, você também tem esse paralelismo. Ponto 7, discurso direto e indireto. Esse é bastante tranquilo, né? Os tipos de falas. Também já vi algumas questões em provas da Fundação Carlos Chagas pedindo para passar para o discurso, se o texto está no discurso direto, passar para o discurso indireto. Personagens do texto, né, que comunicam-se entre si por meio do diálogo, ou o narrador descreve os acontecimentos de forma distanciada. Então, muitas vezes ele faz essa brincadeira e pede para você passar de um para o outro. É bem tranquilo, tá?
Processos de coordenação e subordinação, a gente já começou a entrar aqui na parte mais gramatical, orações principais e subordinadas, períodos compostos, independentes ou dependentes entre si, né? Quando você tem a estrutura de uma sentença e de outra, né? Ela permite essa independência, você pode separar as sentenças ou não, você tem que manter elas interligadas por uma questão de coerência. Ponto 9, emprego de tempos e modos verbais. Aí também não tem segredo. Modos verbais indicativo, subjuntivo, imperativo, particípio gerúndio, voz ativa, voz passiva. Professora, eu detesto verbo, eu não sabia conjugar, eu não conseguia aprender, não tive oportunidade de aprender quando eu era criança. Como eu vou fazer isso a essa altura da vida? De qualquer forma, a gente vai trabalhar os modos verbais, vou explicar detalhadamente para vocês o que significa cada um, mas também passar pelos verbos campeões de audiência. Tem os queridinhos da banca Fundação Carlos Chagas, que ela flexiona, e você deve, né, escolher, optar pela alternativa correta, né, que traz a flexão correta. Então ela costuma brincar com os verbos que tem uma flexão, ou que as pessoas estão acostumadas a flexionar de maneira errada, e aí ela traz isso na prova, porque isso já vai levar muita gente ao erro só pela sonoridade, porque você está acostumado a ouvir seu chefe conjugar de uma forma errada. Então, não vamos conseguir trabalhar todos os verbos, óbvio, né? Isso, nem cogitamos, nem modos verbais, enfim. Mas vamos bater alguns que você simplesmente decora e vai para a prova. A prova é decoreba? Claro que não. Mas alguns verbos a gente sabe que a Fundação Carlos Chagas pede em todas as provas. Pontuação: emprego da vírgula, ponto e vírgula, travessão e 2 pontos, concordância e interpretação textual. Também parece ser muito mais difícil do que é. Tem alguns macetes, né, algumas regrinhas aí que a gente pode lançar mão, separar sujeito, né, não separar entonação, respiração, enfim, tudo que algum dia você já deve ter ouvido falar, mas que aí ficou esquecido em algum lugar recôndito. Estrutura e formação de palavras, radicais, afixos, vogais temáticas, desinências nominais e verbais. É isso que quer dizer. Tá, eu vou estudar radical, grego, latino, a essa altura do campeonato, a Fundação Carlos Chagas não pede. Porém, muitas vezes, contudo, entretanto, muitas vezes a Fundação Carlos Chagas pede isso em significado de palavras. Ela tem trabalhado bastante com expressões, né? Ela te dá uma expressão e pede outra, e vê se há uma equivalência com outra expressão. E aí você precisa saber o significado de algumas palavras que simplesmente você não sabe, eu não sei, enfim. Talvez a Fundação Carlos Chagas saiba, mas os radicais, os afixos, né, prefixos, sufixos te ajudam, né, eles podem livrar tua pele numa dessa, porque você não sabe o que a palavra significa, mas independente, né, o prefixo in, você sabe que significa que a pessoa não é dependente. Então, isso te ajuda bastante, né, essa deixa dos radicais e dos afixos é bastante importante e fácil. Ponto 12. Empregos e funções das palavras. Isso é bem importante quando a gente estuda não só a interpretação de texto também, mas quando estudamos concordância nominal e verbal. Precisamos saber qual o valor das palavras, né, do sujeito, do predicado, do adjunto, dos pronomes, enfim, ele tem um valor adjetivado, ele tem um valor de sujeito, né? É um ponto bastante importante. Ponto 13, flexão nominal e verbal. Indicam gênero e número dos nomes e número, pessoa, tempo e modo dos verbos.
Não tem muito o que explicar sobre esse tema, porque a gente já acabou de falar, né? A gente vai falar sobre masculino, feminino, plural, singular, enfim. Quando que isso... aprender a fazer isso da maneira mais correta para que não haja um prejuízo da concordância e, consequentemente, da interpretação do texto. Ou seja, né, a gente dá voltas e voltas e acaba voltando para a interpretação de texto sempre. Ponto 14. Pronomes, emprego, formas de tratamento e colocação. Formas de tratamento eu não vejo há muito tempo cair em prova, né? Também tampouco da Fundação Carlos Chagas, mas enfim, dá para a gente dar uma passada rápida aí, porque o edital está pedindo. Regras para uso dos pronomes e coesão referencial, novamente, entra a interpretação do texto, né? Regras para uso dos pronomes, próclise, ênclise, mesóclise, enfim, quando usamos cada um, e é bastante tranquilo. Ponto número 15, concordância nominal e verbal. Concordância em gênero e número, né, as palavras mais próximas, com quem elas estão concordando, as mais distantes, enfim, que isso também feito de maneira errada prejudica a sua leitura do texto, né, o seu entendimento. Sujeitos, adjetivos e pronomes, o valor dos nomes. Concordância, sujeito simples, composto, núcleos do sujeito, como que você faz essa flexão aí no caso, né, quando você tem ou, você vai para o plural, você vai para o singular, com nenhum nem outro. Nenhum nem outro estudante passou ou passaram. Como você usa isso? Um e outro, enfim. Também tem uma lista aí de preferidos da Fundação Carlos Chagas, aliás, de todas as bancas, que a gente vai passar por ela, tá? Verbos impessoais, verbo passivo, enfim, tudo que forma aí a concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal, funções dos nomes e classificação dos verbos quanto à sua predicação, né? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Isso é bastante importante saber, porque conforme a transitividade do verbo, você tem a preposição que ele pede ou não. Então, também tem alguns verbos aí que são bastante pedidos nas provas, né? Então a gente consegue fazer isso aí, passar de uma maneira bem rápida e fácil. E colocação pronominal. Ocorrência de crase. A crase é uma vilã para todo mundo aí, ninguém gosta. E é muito, incrivelmente fácil. Você tem regras positivas e regras negativas. Anote. Quando eu estudava para concurso, eu tinha esse hábito de fazer anotações, pequenas anotações, post-its, enfim, o que tiver à mão ali, e colar em locais, né, no seu local de trabalho, no computador ali, quando que você usa, quando que você não usa, não fazer um texto grande, mas proibido, não se usa, enfim, e eu vou ensinar para vocês como fazer isso, tá? Ortografia e acentuação, questões sobre concordância e padrão da língua. Também, ortografia e acentuação não é um tema muito recorrente na prova da Fundação Carlos Chagas. Palavras proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, eu não vejo cair uma questão exclusivamente sobre isso, mas como cai, e cai bastante. Também a ortografia, uma questão sobre, principalmente sobre concordância. E o enunciado pede, né, qual a redação correta em termos de concordância, e aí ele já te induz, né, quando ele pede isso, ele já te induz aí direto para a concordância. Os sujeitos, os estudantes estão trabalhando arduamente para a prova, enfim. E aí você se atenta, né, exclusivamente à concordância e esquece muitas vezes de reparar na grafia das palavras
palavras e acentuação, né? Principalmente quando você flexiona um verbo. E você foi induzido pelo enunciado, quando ele falou para você responder de forma que a concordância e a redação esteja de maneira correta e clara. Você esqueceu o correto, você ficou no claro. E aí você se ateve à concordância. Olha, a concordância está perfeita, mas ele escreveu ansioso, por exemplo, né, uma palavra também recordista aí, que anseio é com S, ansioso também é com S, 2 S's, ele escreveu ansioso com C, e no seu afã ali de prestar atenção à concordância, passou batido. Então não cai uma questão especificamente sobre ortografia ou sobre acentuação, mas ele acaba fazendo ela camuflada ali na sua prova, ok? Mas é isso, gente. Esses são os pontos que a gente vai bater. Expliquei cada um deles, como a gente vai estudar isso e otimizar nosso tempo de uma maneira que o edital possa ser coberto, né, todo. Ok? Bom, então é isso. Espero vocês na correção das questões e desenvolvimento aí do curso para vocês terem o melhor aproveitamento possível, ok? Um beijo.